Bom dia, graça e paz, né, para todos nós. Que nós temos um ótimo dia na graça e na bondade do nosso Senhor Jesus Cristo, né, com a direção de Deus sobre a nossa vida, né, que Deus abençoe o nosso dia, nossa semana. Que nós temos uma ótima semana, né, com a presença de Deus sobre a nossa vida, nosso caminho, nossa casa, nosso trabalho, né, que a bondade do Senhor nos seguirá hoje e sempre, para a glória de Deus. Vou ler mais um versículo da Bíblia aqui para nós, vou deixar aqui Mateus 12:33. Mateus 12:33, verso 33. A árvore é os seus frutos, ou fazer a árvore boa é o seu fruto bom, ou fazer a árvore má é os seus frutos má. Porque pelo fruto se conhece a árvore, raça de víbora. Jesus falando, ó, raça de víboras, como pode vós dizer boas coisas sendo maus? Pois o que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem má do mau tesouro tirará as coisas más. Mas eu vos digo que de toda, Jesus falando para nós, mas eu vos digo que de toda a árvore ociosa que o homem disserão de dar conta no dia do juízo, porque por tua palavra será justificada e por tuas palavras será condenada. No juízo final, todos nós vamos ser julgados, todos nós, né, vão estar ali no juízo final, né, que Deus vai decidir, né, aqueles, né, que têm o bom fruto, né, que tem o bom fruto, esses vão ser separados, né, os maus frutos vão ser separados, né, que vem o juízo final, né, que Deus vai julgar cada um de nós, até os crentes também, todos nós, não vai escapar um, né, que vai ter ali perante a Deus, né, o juízo final, que Deus vai recolher, né, os dele, ali tomamos nós. Por isso que a gente tem que fazer, né, as coisas que agrada a Deus, né, a gente, né, tem que fazer as coisas da direção de Deus, aquilo que, né, da palavra de Deus, né, que Deus nos ensina, né, a gente não ter mágoa no coração, a gente não ser ruim para os outros, a gente não desejar o mal para os outros, né? Que tem muita gente que deseja o mal das pessoas, que quer o mal das pessoas, tem muita gente, né, que não quer ver a pessoa bem, né, bota defeito em tudo, procura tudo para querer botar a pessoa para baixo, né? Esses são os maus frutos, pessoa que tem um mau pensamento, que tem, né, o que a boca fala, o coração tá cheio. Se você falar as coisas ruins, é porque o teu coração tá cheio de coisa ruim, né? Então a gente tem que botar as coisas, falar as coisas do agrado de Deus, né? As coisas retas ao Senhor Jesus, que Deus manda a gente falar, né? As coisas boas para a gente né, levantar os caídos, a gente, né, ter uma palavra de Deus para falar para as pessoas da palavra de Deus que Deus manda. Esses são o bom fruto, gente. O bom fruto são esses que quer ver, né, as pessoas bem, que quer ver, né, a melhor riqueza do ser humano, que é a salvação. Esses são os bons frutos, o que prega a palavra, né, para as pessoas, né, que quer, né, que as pessoas se cheguem a Deus, né, através da palavra, porque eu não vou chegar você até a Deus, não, mas a palavra de Deus, se você abrir o coração, né, se você deixar Deus entrar no teu coração, a palavra de Deus te leva até a Deus, né, por isso que Deus deixou a escritura dele aqui, pra gente passar, pra gente ler para as pessoas, né, pra gente ler e as pessoas, né, dê ouvido à palavra e praticar o que está na palavra de Deus, né, o que Deus nos deixou nos ensinar, que ele nos ensinou, né? Aqui da palavra dele, como se chega a ele, que é ser obediente a ele. Se você fizer a coisa errada, as coisas que não agradam a Deus, você é mau fruto. É mau fruto. Se você fizer as coisas, né, contra a palavra de Deus, é mau fruto. Né? Esses são retirados. Os maus frutos, porque tem os bons frutos que dá a árvore boa dá os frutos bons, né?
que você quer, né, se aproximar as pessoas de Deus, né, quer ganhar aquela alma para o Senhor Jesus. Esses são um bom fruto. Que eu, né, eu não faço por mim nem para mim se parecer não, gente. Eu me preocupo com as almas, eu me preocupo com as almas, o que eu mais quero, se eu pudesse, né, entrar no coração de cada um, né, para mudar o pensamento de vocês, na mente de vocês, né, o caminho que devem andar, eu faria, mas eu não posso, esse daí vocês que têm que abrir o coração para o Senhor Jesus, dar ouvido à palavra de Deus, tem que ouvir a palavra de Deus, né, que a palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus não é falsa, não, a palavra de Deus não é inventação do homem, não, a palavra de Deus é que Deus deixou escrito aqui para nós, né, aprender, se chegar a Ele, né, e pregar a palavra para aqueles que ainda não sabem, não conhecem a palavra de Deus, que é a palavra de Deus que liberta. Se você der ouvido à palavra de Deus, Deus te liberta, né, você tem que dar ouvido à palavra de Deus, né, porque enquanto a vida, há esperança, né, enquanto a vida tem raiz, né? Então a gente tem que, né, falar da palavra de Deus para as pessoas, né? E as pessoas têm que dar ouvido também à palavra de Deus. Não adianta eu ler aqui para vocês aqui, vocês nem dão ouvido à palavra de Deus, porque o que está escrito aqui não está vindo de mim, não. É do Espírito Santo de Deus, ele que nos orienta sobre a palavra dele, né? Que os bons frutos é esse, que quer as coisas boas, que se chega a Deus, né? Que faz a vontade de Deus. Os bons frutos são esses. E esse que não faça a vontade de Deus é mau fruto. É a árvore que dá mau fruto, né? Porque a gente tem que pensar na nossa situação, né? Pensar nas coisas do mundo, porque na palavra de Deus também está escrito: aquele que ama o mundo, as coisas do mundo, não ama a Deus, não. E Deus não está nas pessoas que amam as coisas do mundo. Isso está na palavra de Deus. Está na palavra de. Mas por que Deus deu livramento nas pessoas assim? Não. Deus deu livramento, mas é através das orações dos crentes, das orações das pessoas que buscam, né? Se Deus tem um propósito naquela vida, Ele vai dar o livramento também. Ele dá o livramento nas pessoas, naquele que Deus tem um propósito naquela vida. Mas Deus vai dando coisa. Mas a pessoa às vezes quer rejeitar Deus, de qualquer maneira está rejeitando. Chega um ponto que depois não tem mais a mão de Deus, não, né? Porque Deus, ele não obriga ninguém a servir ele, não. Porque ele para isso acontece muitas coisas na vida da pessoa, que a pessoa sabendo como que Deus é maravilhoso, como que Deus é tão bom, né? A pessoa mesmo não servindo a Deus, não está no caminho do Senhor Jesus, e Deus deu aquele problema. Por quê? É para a pessoa se reconhecer que a pessoa sem Deus não é nada. E ali fazer, né, a vontade do Senhor Jesus Cristo. Agradecer Ele todo o tempo, né? Andar no caminho dele, né? Essa é a palavra que eu tenho para deixar para todos nós, né? Que nós temos um ótimo domingo, né? Na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, com a graça de Deus. Eu espero, né, que essa palavra entre no coração de vocês, quem está ouvindo essa palavra, né? Que Deus venha transformar, né? Esse coração, né? Vem arrancar os corações de pedra, botar um coração obediente ao Senhor, um coração cheio do agrado e da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós temos um ótimo dia na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a nossa semana com a presença dele, do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Que a vontade de Deus seja cumprida na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.